pegar aí sua Bíblia e abri-la lá em Lucas capítulo 20. É muito comum na nossa vida nós construirmos algo. Eu sei que hoje você está construindo alguma coisa. Você fala assim, pastor, peraí, eu não estou construindo nada, já estou tranquilo, estou vivendo um momento mais tranquilo na minha vida. Não. Você tem um sonho. Até você que diz assim, eu já fiz muita coisa, eu não estou fazendo mais nada. Tal. Você está construindo algo. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Todos nós estamos trabalhando por algo que está diante de nós. Todos nós temos as nossas ambições, as nossas metas. A partir daquilo que sonhamos, estabelecemos uma rota, um caminho que nós trilharemos. A grande questão é como nós chegaremos lá. Qual é hoje, se você pudesse dizer aí, qual é a coisa que você tem investido a sua vida para que isso aconteça? Qual é hoje o seu grande investimento de vida? A gente vai ler um texto aqui hoje que aborda um pouco isso. E é um texto que aconteceu hoje pela manhã. O pastor Rafael pregou aqui no texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje é o domingo de Ramos, né? O domingo que no calendário litúrgico as igrejas no mundo inteiro estão falando sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. É o domingo que antecede a Páscoa. Mas esse texto é um texto que acontece logo depois dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu quero ler com você Lucas capítulo 20, dos versículos 9 em diante. Lucas 20, do versículo 9 em diante. Que fala assim: a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes um outro servo, mas eles também a este espancaram. E depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este aí é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Eu me lembro, um tempo atrás eu estive no Chile e tive a alegria de visitar um vinhedo, uma vinha. Se tem uma coisa linda é você entrar numa vinícola. Eu visitei uma vinha, que é uma vinícola muito conhecida, chamada Conchitoro, que a gente conhece, e ela tem um casarão assim, lindo, imponente, e da varanda desse casarão você olha assim
todo aquele campo e as montanhas muito lá no fundo, e você vê assim aquele mar verde de parreiras, de uvas, assim, a coisa mais linda. Esse texto, ele descreve exatamente isso. Um homem tinha uma grande vinha. Ele tinha essa grande propriedade e ele precisou, ele arrendou essa vinha e depois de um tempo ele precisou se afastar do país, ele teve que ficar longe dali. E o que ele faz? Versículo 10 diz que chegou um momento, ele que era dono dessa propriedade, ele falou, eu preciso cuidar dessa propriedade, preciso saber como é que as coisas estão lá. E aí ele mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Ou seja, eu preciso pegar o carregamento, aquilo que está sendo produzido ali. E o texto, no versículo 10, diz que os lavradores espancaram aquela pessoa que o dono da vinha tinha mandado ir até lá. E mandaram esse homem embora sem absolutamente nada. O texto diz que depois disso, o dono da vinha envia um outro servo. Vai lá, cara. Por favor, resolve esse problema. O texto diz que esse também o espancaram e o ultrajaram e ele voltou com as mãos vazias. Depois mandaram um terceiro. Olha só que coisa interessante. Mandaram um terceiro e esse foi ferido e depois expulso dali. E aí o dono da vinha, ele falou assim, olha, não sei mais o que fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu filho. Porque o meu filho, ele tem a minha autoridade. E eles não vão fazer mal contra o meu filho. Então, eu vou mandar o meu filho até lá para que o meu filho resolva essa situação. E o texto diz que quando os lavradores veem que é o filho do dono que está chegando ali, eles conversam entre si. E eles chegam a uma conclusão. Vamos matar o filho do dono da vinha. Porque se nós matarmos esse cara, nós ficaremos com a herança dele. É interessante a gente pensar aqui no lugar em que esse texto ele está descrito, no momento que ele está descrito, porque nitidamente esse é um texto que aponta para a vida e a obra de Jesus. Deus, conhecendo o pecado do coração humano e por amar o seu povo, ele envia homens que pudessem pregar e anunciar a sua palavra. A gente vê aí no Antigo Testamento inúmeros homens que o Senhor levanta. A esses nós podemos chamar de profetas e até mesmo juízes que legislaram em nome de Deus, tentando chamar o povo à verdade, mas o povo de Israel sempre deu as costas àquilo que lhe era ensinado. Deus envia inúmeros profetas e esses profetas pregavam a palavra, uma palavra de arrependimento, e por um determinado momento o povo se arrependia, o povo cria, mas pouco tempo depois o povo voltava aos caminhos errados, se esquecendo do amor de Deus, se afastando da boa mão do Senhor. Até que Deus decide enviar o seu Filho. Esse texto é contado por Jesus e é uma história que reflete aquilo que nitidamente iria acontecer. O texto que remonta a Jesus aqui fala que aqueles homens realmente estavam decididos a matar o filho do dono da vinha, para que eles pudessem se apropriar daquela propriedade. Eles estavam determinados a rejeitar o filho do dono da vinha. E Jesus aqui, ele termina essa parábola
destacando algo que foi escrito lá no Salmo 118, versículos 22 e 23, quando ele diz assim no versículo 17: mas Jesus, fitando-os, ou seja, olhando nos seus olhos, falou: o que quer dizer quanto àquilo que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Jesus, ele se volta aqui para o Antigo Testamento, para um texto que os judeus conheciam muito bem, porque os judeus conheciam muito bem o livro dos Salmos, e ele volta aqui para esse texto para falar: esse texto que vocês conhecem tão bem, essa história que vocês conhecem tão bem, o Salmo 18 que vocês conhecem tão bem, o que quer dizer esse versículo? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular. É uma pergunta de Jesus. E aí Jesus, ele dá uma resposta. Jesus, ele usa duas situações aqui. Uma pedra angular é uma pedra que aponta para o alto. E ele fala assim, versículo 18: todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Olha só, a primeira descrição. Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Em segundo lugar, aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó. Jesus, ele está falando aqui, em primeiro lugar, da rejeição. Quando o povo de Deus rejeitou aqueles a quem Deus enviou. Quando o povo de Deus deu as costas para aqueles homens que foram levantados por Deus para trazer uma mensagem, a mensagem da verdade. A história de Deus enviar os seus mensageiros. A gente olha isso em todo o Antigo Testamento. Deus levantando homens para que pudessem pregar uma palavra de arrependimento. E depois disso, o seu próprio filho, a quem o Pai ama. Todos eles foram rejeitados. E isso destaca a grande rebelião do coração do homem. O homem, ele se rebelou contra Deus. O homem está decidido a fazer valer a sua própria vontade. O homem está resoluto a seguir os seus próprios caminhos. Preciso dizer uma coisa para você, eu quero me voltar àquilo que falei no início. No que você está trabalhando hoje? Essa é uma pergunta importante para nós, porque ela revela muito do nosso coração. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós almejamos, nasce aqui dentro, por uma motivação que existe aqui no nosso coração. E muito da nossa vida é canalizada nesse esforço de fazer vir à tona algo que está aqui dentro de nós. Nós ambicionamos, nós sonhamos, nós almejamos e nós trabalhamos por isso. A grande questão é que muitas vezes nós ambicionamos, nós sonhamos coisas que Deus não quer para nós. Nós estamos determinados a trazermos à existência coisas que não existem e investimos muito dos nossos esforços, muitas vezes sem consultar o Senhor. Eu gostaria de te perguntar uma coisa muito simples, muito objetiva nessa noite. Deus está nesse sonho que você tem? Deus está nesse pedido que você tem feito tantas vezes? Deus está nessa ambição que você tem em seu coração? E aí entenda, porque existem sonhos, existem ambições que são muito boas. Existem sonhos em que Deus está. Existem até mesmo batalhas em que Deus está. Sim, você se lembra da batalha de Davi com Golias? Por que Davi saiu vencedor naquela batalha? Porque aquela era uma batalha que precisava ser travada. E Deus estava nela. Mas muitas vezes nós almejamos certas coisas que não deveríamos almejar. Nós
nos debatemos com pessoas por conta desses nossos sonhos e ambições. E tudo isso nos trazem machucados, consequências, traumas e frustrações, muitas vezes profundas. Qual é hoje a grande ambição do seu coração? Você estaria disposta a colocar esse sonho, a colocar esse desejo, essa vontade diante de Deus, para que o Senhor possa depurar isso, a ponto de você ficar com aquilo que o Senhor deseja para você? Eu vou fazer uma pergunta mais profunda hoje aqui. É uma pergunta muito, mas muito séria. Qual oração não atendida hoje te faria pensar em dar as costas para Deus? Quando a gente pensa de maneira mais profunda sobre isso, nós adentramos em camadas mais profundas do nosso coração, nos lugares onde as grandes e verdadeiras decisões são tomadas. E são nesses lugares, é nesse átrio, é nesse quarto do nosso coração em que nós muitas vezes escondemos os ídolos que existem dentro de nós. São aquelas forças que tentam competir com Deus. Muitas vezes o dinheiro é uma dessas forças. Muitas vezes o poder é um ídolo. Muitas vezes a sua imagem, a nossa imagem, é um ídolo para nós. Muitas vezes o trabalho, ele se torna um ídolo. E aí eu pergunto a você, poxa, pastor, vamos pegar o exemplo do trabalho. Por que o trabalho pode se tornar um ídolo? Porque, a princípio, o trabalho é algo muito bom. Mas se você pensar, todas essas coisas que eu falei são boas também. Não é verdade? Você ter uma boa imagem, ou seja, você ser uma pessoa saudável, isso é algo bom. Você ter os seus recursos, isso é algo bom. Mas a grande questão é quando a gente inverte a ordem das coisas e deixamos de viver para Deus e vivemos para essas coisas. E aí é muito interessante, até o pastor Rafael falou um pouco sobre isso hoje de manhã, e muitas vezes a gente está disposto a falar assim, olha, eu vou viver essa vida, eu vou caminhar para cá e eu quero pegar Jesus, e Jesus, vem que eu vou para cá, tá? E você vem comigo. Quando não. Jesus está dizendo aqui, ó, não é para lá que eu estou indo, não é para lá que eu vou. Eu não estou indo naquela direção. E isso é algo que eu tenho falado aqui há algum tempo com vocês, que é o desejo do coração de muitos, de viver um evangelho customizado. Um evangelho que se adapta à vida que eu estou determinado a viver. Quando entenda, não é isso que Jesus tem para você. Não é esse o evangelho do Senhor Jesus. Não é essa a mensagem do Senhor Jesus. Cristo é Senhor. É por isso que ele disse, e eu ontem assisti no cinema esse filme The Chosen, tem uma cena que ele fala sobre isso, sobre por que Jesus ele fala sobre deixar pai e mãe para segui-lo. Olha só que coisa interessante, porque nós precisamos amar os nossos pais, a nossa família. Mas Jesus ele está dizendo que o senhorio dele sobre a nossa vida é maior do que tudo.
Por isso que nós deixamos, e aí você vê muito isso nos discípulos, né? Aqueles homens que deixaram para trás tudo para seguir a Jesus. E a gente entende hoje aqui, eu quero contextualizar isso, eu quero falar sobre isso com vocês, porque Jesus ele não está falando assim para você deixar sua casa, deixar suas coisas. Não é isso. A grande questão é, será que a sua própria vida hoje, ela pode ser uma plataforma onde Jesus pode usar isso para que outras vidas possam conhecê-lo? Ou você é como aquela criança, era muito comum isso, quando eu era pequeno, a gente ia jogar bola, sempre tinha um gordinho que era o dono da bola, né? E o dono da bola, ele falava quem ia jogar. Não, você não vai jogar não, a bola é minha. Muitas vezes essa é a disposição do nosso coração. Então Jesus ele está falando aqui da rejeição. Quando nós muitas vezes rejeitamos a vontade que Ele tem para nós. Jesus ele fala daqueles que rejeitaram os profetas e o próprio Senhor Jesus. E muitas vezes eu e você rejeitamos a palavra de Deus para nós, no momento em que nós estamos determinados a caminhar na direção oeste, quando Deus está nos chamando para leste, e a gente fala assim, eu não quero saber, porque eu vou para oeste. Você está rejeitando aquilo que Deus tem para você. Cuidado. Jesus ele fala aqui que ele é essa pedra angular. E ele é apresentado aqui como essencial. Ele é a fundação para a nossa salvação. Você, tenho certeza que você já estudou história e você deve se lembrar um pouco de como eram as construções, por exemplo, lá na Grécia Antiga, e nos tempos bíblicos, como é que eles construíam as casas? Eram grandes blocos de pedras colocadas sobre pedras. E Jesus ele se utiliza dessa imagem, que ele é a pedra angular. E essa pedra ela tem dois significados. Primeiro, ela é a base. Ela é a base de todas as coisas, ela é a fundação. Cristo é a fundação da nossa vida. Cristo é a rocha da nossa vida. Cristo é o ponto de partida da nossa existência e de tudo que nós fizermos. Porque nós vivemos para Deus. Nós vivemos por meio dele. Nós vivemos para ele. Eu acho uma coisa linda quando eu vejo profissionais que entenderam o seu lugar na comunidade dos discípulos. Quando um dentista, ele decide ser um dentista servo do Senhor. Quando um médico, um advogado, um professor, ele entendeu que a sua profissão nada mais é do que uma plataforma aonde ele estará ali naquele lugar, não somente para receber recursos para que ele possa viver, mas ele entende que ele é alguém colocado ali por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Quantas pessoas hoje têm usado as suas profissões para abençoar vidas, para ser um instrumento de Deus na vida de muitos? E isso tem a ver com a segunda característica dessa pedra, que não é somente uma pedra de fundação, mas é uma pedra angular. O que é uma pedra angular? É uma pedra que aponta para o alto. Jesus é essa pedra angular, porque ele é o Filho de Deus encarnado. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe certa vez falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para ele, Filipe, você está há tanto tempo comigo, você ainda não entendeu? Quem me vê, vê o Pai.
Como você diz, mostra-nos o Pai? Olhar para Jesus é olhar para Deus. Jesus é a pedra angular. Não há vida com Deus sem Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Olhar para Jesus é ver o próprio Deus. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. E é fantástico isso porque Cristo, Ele glorificou. Ele apontou para o Pai. E esse é o grande objetivo das nossas vidas. Vivermos uma vida que glorifique a Deus. Como cristãos, epistemologicamente falando, essa é uma palavra difícil, né? Mas no sentido da palavra, o cristão, ele é um pequeno Cristo. Não que nós nos sacrificamos para que possamos obter a nossa salvação, não. O sacrifício perfeito foi realizado por Jesus. Mas nós somos pequenos cristos no sentido de que nós somos seguidores de Jesus. E quando as pessoas olham para nós, elas verão o brilho, o bom perfume de Cristo. Ele mesmo falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Quando nós estamos firmados em Jesus, quando o nosso coração está centrado em Cristo, guarda isso, você se torna uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero deixar um desafio aqui para você. Isso é muito sério. Eu e você somos chamados, e o catecismo ele fala sobre isso. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. O que é glorificar a Deus? Essa é uma pergunta importante. O que é glorificar a Deus? Como que eu posso, por meio da minha vida, glorificar a Deus? Simples. É você ser uma seta que aponta para o alto. É você ser alguém que aponta para Deus. É você ser alguém que tem Cristo no coração e que entende que Cristo é Senhor e que está dizendo assim, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou é do Senhor. Se o Senhor quiser usar a minha vida, se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser usar os meus próprios bens, os meus recursos, as minhas capacidades, a minha habilidade, as minhas relações, o meu coração, toma, Pai, tudo é teu e nas tuas mãos eu te entrego. Isso é alguém que vive para glorificar a Deus. Existe algo hoje que você não entrega para o Senhor? Existe algo hoje que você diz, eu entrego tudo, menos isso? Você deveria refletir melhor sobre isso. Porque muito provavelmente, aí nesse lugar, reside um ídolo oculto no seu coração. O texto ele termina falando do julgamento. E é muito interessante isso, porque eu me lembro que quando eu era adolescente, eu participei eu fui pregar. Na verdade, eu não era adolescente, eu era jovem e fui pregar num retiro de adolescente. E naquele retiro eu fiquei um pouco espantado, porque um rapaz, um dos líderes daquele retiro, falou assim, olha, vamos fazer uma peça agora aqui, que a gente vai botar medo em todo mundo. Vamos falar do inferno. E vamos falar que quem não crê em Jesus vai para o inferno. E a gente precisa botar medo nesse pessoal aqui. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque
Nós não devemos crer em Jesus por causa do medo. Na verdade, a religião, ela trabalha sobre essas duas grandes balizas, essas duas grandes colunas, o medo e a culpa. João 3:17, e vem logo depois daquele versículo tão famoso, João 3:16, o texto lá em João 3:17 diz que Deus enviou Jesus não para ficar julgando o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus ele não veio para condenar as pessoas e dizer às pessoas e apontar no rosto delas, olha, você vai para o inferno. Não, não, não. A missão de Jesus foi salvar. Mas entenda uma coisa, isso é fato e é verdade. Haverá um julgamento. Haverá um momento em que todos nós, eu e você, compareceremos diante de Deus, perante um tribunal, e aqueles que creem em Jesus terão o próprio Cristo como o seu advogado diante do Pai. Aonde o próprio Senhor Jesus testemunhará a nosso respeito e defenderá a nossa causa, dizendo: esse é teu filho. Jesus ele fala sobre aqueles que rejeitaram a pedra angular. Eles lamentavelmente serão destruídos. Por isso eu queria, de uma maneira muito prática aqui, dizer 4 coisas a você. Em primeiro lugar, examine a sua fundação. Examine como está a sua vida hoje. Pergunte a si mesmo se a sua vida está hoje fundamentada em Cristo, a pedra angular. Porque somente essa pedra angular que é Cristo, que pode suportar os grandes desafios e as tempestades da vida. Em segundo lugar, receba em seu coração a redenção que Cristo tem para você. Se hoje você tem resistido a Deus de alguma forma, reconheça a sua necessidade de Deus. Busque o perdão do Senhor. Confesse o seu pecado. Confesse essa área da sua vida que você tem relutado em entregar. E diga: Senhor, está aqui. Tudo é teu. Tudo é para ti. Abra o seu coração. Receba Jesus. Reconheça-o como seu Senhor e como seu Salvador. Você e eu precisamos de redenção. Em terceiro lugar, responda a esse chamado de Deus com profunda obediência. Assim como os lavradores deviam ter recebido os servos e o filho com respeito, com honra, eu e você também precisamos estar atentos ao chamado de Deus às nossas vidas, respondendo com obediência, respondendo ao Senhor com reverência, respondendo ao Senhor com fé, resolutos em obedecer àquele que nos chama. Não lute com Deus. Em quarto lugar, seja um instrumento de misericórdia e de graça nas mãos do Senhor. Nesse mundo que constantemente rejeita a mensagem do Evangelho, seja você um pregador, um homem, uma mulher que testemunha do amor de Deus, alguém que compartilha a sua mensagem de amor, alguém que fala dessa redenção, alguém que fala dessa graça abundante, alguém que fala e que testemunha dessa esperança que somente Deus pode nos dar, com gentileza, com amor e com respeito. Eu quero terminar fazendo aqui 3 perguntas para nossa reflexão e ação. Em primeiro lugar, como que hoje a imagem de Jesus como pedra angular afeta a maneira como você tem construído a sua vida e a sua fé?
Saber que Jesus é a pedra angular, como que isso hoje afeta a sua vida e a sua fé? Em segundo lugar, de que maneira você pode hoje estar rejeitando, mesmo que inconscientemente, a mensagem de Jesus e a missão que Ele tem para você hoje? Em terceiro e último lugar, como você pode, individualmente e também como igreja, ser um instrumento de misericórdia e do julgamento equilibrado de Deus nesse mundo que precisa desesperadamente de Jesus? Como que você pode, individualmente e como igreja, ser um instrumento de misericórdia e do julgamento equilibrado de Deus nesse mundo que tanto precisa de Jesus? Que Deus abençoe sua vida. Que você olhe para Cristo, a pedra angular, que você creia em Jesus, a pedra angular, e que Cristo seja o fundamento da sua vida e da sua existência. Ao levantar amanhã e colocar os seus pés no chão, ainda sentado na sua cama, diga assim: Senhor Jesus, o que o Senhor espera de mim para esse dia de hoje? Que a minha vida seja uma plataforma aonde o Senhor irá revelar a sua vontade na vida daqueles que ainda não te conhecem. Que Deus te use com poder e graça em nome de Jesus. Amém.